Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio, e dessa vez naquele clima nada maneirato, porque a gente já está sabendo que agora sim estão todos os times italianos eliminados da Champions League. Uns aí, a maioria até passou da fase de grupo, mas todos morreram nas oitavas de final, agora com o último capítulo sendo a Inter, a provável quase campeã italiana 2023-2024, caiu nos pênaltis, mas a gente vai utilizar esse momento aí para fazer a nossa tradicional reflexão sobre o futebol italiano, que era o melhor de todos na temporada passada e agora vai ser o pior, tá em crise, olha o esquema do Inzaghi. Vamos tratar desse assunto aí, mas é claro, já deixando aquele convite para, se você apoia, se você gosta ou se está conhecendo o canal que é fonte de cálcio nesse momento, deixe o seu like, o seu comentário sobre esse tema aí com certeza e faça a sua inscrição para continuar apoiando o nosso canal aqui dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano. Mas vamos lá, estendendo aí uma opinião que a gente já vem compartilhando há algum tempo na nossa live Fonte de Cálcio, nosso programa dominical e gravação do nosso podcast sobre a situação do futebol italiano, que a gente acompanha com o maior prazer, mas sem a ilusão de que está tudo bem a todo momento, né? A gente teve aí os 4 representantes da Itália disputando a Champions League, teve o Milan, o Napoli, a Lazio e a Inter, e todos eliminados. Começando pelo Milan, que não avançou na fase de grupos, terminou na 3ª colocação. Cabe aquela desculpa ali de ter caído no grupo da morte, com o PSG, com o Dortmund e com o Newcastle, e acabou na 3ª colocação, mas depois que tudo aconteceu, a gente viu bem que bastava vencer os 3 jogos em casa e poderia até perder os 3 fora, que ainda assim classificaria, mas foi incapaz de executar essa performance, foi parar na Europa League. Seguindo para os outros times aí, Lazio, Napoli e Inter avançaram para as oitavas, todos nas segundas colocações. Então, a Lazio atrás do Atlético de Madrid, o Napoli atrás do Real Madrid e a Inter atrás da Real Sociedad. E o que aconteceu? Começando com a Lazio, surpreendeu até, teve um bom resultado contra o Bayern jogando em casa. Na volta, o Bayern super em crise e tudo mais, passou o carro por cima da Lazio, que aliás já vem aqui esse parênteses aí sobre a Lazio, né, que acabou de perder o Sarri. Tem um pouco a ver aqui com a nossa teoria para esse vídeo, mas surpreendentemente, restando 10 rodadas para acabar a Série A, mais a semifinal de Copa Itália que a Lazio vai disputar contra a Juventus, o Sarri simplesmente pediu demissão, 4 derrotas seguidas, incluindo essa aí para o Bayern que acabou em eliminação, e ele pediu para ir embora. Teve até algum grupo de jogadores ali que fez uma força para ele ficar, teve briga, parece que do Romagnoli com o presidente Lotito por tudo que está acontecendo, mas o Sarri assim falou assim, esses caras não vão entregar, eles não me querem, então estou indo embora. Acho que foi a primeira vez que ele pediu demissão assim, de um trabalho e surpreende, né? De maneira negativa aí no caso dele, mas a gente vem acompanhando a Lazio, sabe os problemas que tem acontecido. A gente dá um pulo, claro, no Napoli, né? Fez ali o que dava em meio a toda aquela troca de treinadores, sai o Rudi Garcia, vem o Mazzarri, depois veio o Calzona, e aí conseguiu classificar atrás do Real Madrid, mas já pegou o Barcelona, até garantiu o empate em casa, mas na volta teve ali um apagão, né, que provocou 2-0, ainda causou 2-1, mas não foi suficiente, acabou perdendo o jogo de fato, embora vale a pena salientar aqui que foi roubado, né? Teve um pênalti no Osimhen que não foi marcado, um pênalti claríssimo, mas a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa acontecendo, jogos contra Barcelona, contra Real Madrid. Não sei se garantiria aí um Napoli nos pênaltis ou até conseguiria suportar e virar o placar ali jogando na Espanha, mas enfim, aconteceu isso, o Napoli também está fora e finalmente a gente chega na Inter, a grande representante do futebol italiano. Isso eu já defendo há muito tempo. Se tem uma coisa boa para a Itália entregar na Europa é a Inter, antes mesmo de atingir essa final contra o Manchester City e perder, jogar muito bem e ainda assim perder. Antes mesmo eu já defendi essa tese, depois se reforçou e sustento mesmo depois dessa eliminação, mas tem coisas que a gente já apontou anteriormente e vale a pena apontar uma vez mais nessa eliminação. Venceu o Atlético de Madrid no San Siro, perdeu fora, foi para os pênaltis depois da prorrogação e está eliminada aí nas cobranças de pênalti. Lautaro perdeu também, Alexis Sanchez também perdeu a sua cobrança, mas enfim, o que a gente tem para dizer sobre esse momento do futebol italiano e do principal representante do calcio na Europa no cenário internacional, que sim, para mim a culpa é dos jogadores. Exclusivamente 100%? Não,
mas esses episódios que provocaram o não passo à fase seguinte, ao nível seguinte, aquela subida de degrau, eu coloco na conta dos jogadores. A gente lembra lá atrás, nessa decisão contra o City, que talvez o gol marcado, que não aconteceu por Lukaku, o gol não marcado por Lautaro, talvez não fosse o suficiente para dar o título à Inter, né? Talvez tomasse o empate, talvez tomasse a virada, mas enfim, foi um momento bem decisivo que, ok, tomemos aquele exemplo como algo pontual, mas ele se repete e se repete. Teve até na nossa live Fonte de Cálcio uma discussão sobre o Allegri na Juventus. O Juventus nem está na Champions League nem nada, mas ele é muito ruim, peça a cabeça do Allegri, ele tem que ir embora e tudo mais. E eu vinha defendendo de que, com essas peças aí, o que esse cara tá fazendo é um milagre, assim. A Juventus só agora perdeu a segunda colocação na Série A, tá indo para a Champions League mesmo assim na terceira posição, mas defendo esse bom trabalho dele apesar dessas peças. Não é o caso da Inter, tem um elenco muito melhor, com peças de reposição ali para quase todas as funções de campo, mas no final das contas os jogadores deixaram na mão uma vez mais. Isso serve para todos os times eliminados na Champions League? Eu acho que não. Só no Milan. No Milan, eu acho que tem um papel inverso aí, que o treinador é mais responsável pela instabilidade do que qualquer outra coisa. Nos outros, Lazio, Napoli talvez, acho que o Napoli nem tanto, porque teve essa questão toda de trocar treinador, deu nem para balancear se é culpa do treinador ou culpa dos jogadores. Mas tendo a Inter como a provável campeã italiana e ainda sustento maior representante da Série A na Europa, eu acho que fica claro que é a questão de jogador. Sim, teve lances fundamentais de que o Inzaghi, que vem se tornando aí cada vez mais o melhor técnico italiano, talvez competindo ali com o Spalletti, armou a coisa para funcionar do jeito que funcionou, tanto na ida, mas especialmente na volta. E aí coloca o Thuram na cara do gol, e ele nem o gol acerta. Coloca o Barella na cara do gol e ele chuta no meio do gol. E aí o Thuram tem uma outra oportunidade, não tão clara quanto essas duas de cabeça, e a bola passa muito longe. E aí nos pênaltis, acho que o pênalti nem... vou incluir o Lautaro Martinez batendo lá o fio de gol para longe, mas enfim, acho que no final das contas fica essa questão do talento que, se a gente olha para dentro da Itália, enxerga um Lautaro Martinez maravilhoso, Immobile, 200 gols aí na Série A, tá no top 10, é o único da nossa geração que tá batendo, chegando perto de um Totti, de um Giuseppe Meazza no ranking tudo ali. Não vai chegar no Silvio Piola, mas enfim, é o único que chega ali perto. Mas quando a gente tira esse aspecto de Série A que a gente tá tão viciado e não deve para um cenário internacional, a coisa muda muito, assim. Eu lembro de conversas com pessoas que não acompanham o futebol italiano e vê o Lautaro Martinez só na Argentina e fala: esse cara é péssimo. Como é que ele tá lá sendo artilheiro, marcando mais de 100 gols na Inter? A coisa muda de figura quando a gente tira o melhor do melhor do melhor que a gente tem na Série A para um cenário internacional. Ah, mas a Inter chegou na final da Champions League passada. Bom, o caminho ajudou para um caramba. Pegou os portugueses, que são mais frágeis aí do que o próprio Atlético de Madrid, que nem é lá essas coisas, do que o Manchester City. Depois teve o confronto local, o Milan pegando o Napoli, depois a Inter pegando o vencedor desse confronto. Então, ajudou um caminho assim para a Inter chegar na final da Champions. Dessa vez não aconteceu, até porque se classificou na segunda posição porque foi incapaz de vencer a Real Sociedad em casa, e aí foi como vice do seu grupo. Eu acho que ia pegar quem? Ia pegar o PSG? Talvez. Acho que ia pegar o PSG. Talvez fosse até pior do que pegar o Atlético de Madrid, mas de qualquer forma eu volto de que no final das contas acho que os jogadores são premiados, exaltados e tudo mais, mas na hora da cobrança eu acho que tem que vir pesado neles, porque para mim está bem explícito. Convido você a trazer a sua opinião sobre de quem que é a culpa nesse caso da eliminação, porque assim, para mim o trabalho do Inzaghi está cada vez mais sólido e assim, transborda para fora da Itália também, porque o que a gente vê acontecendo no cenário doméstico, no cenário internacional também aconteceu. Bastava o Thuram acertar pelo menos o gol, o Barella acertar pelo menos alguma área fora da área central do gol, o Thuram também acertar ali, os pênaltis batidos, enfim, acho que
ficou bem claro, bem explícito como a gente tem que analisar o futebol italiano, que pode chegar em final. Acho que a Europa League vai longe, Conference League tem que ir longe, na Champions até pode ir, mas tomemos menos esse choque de caramba, o que está acontecendo com esses caras? É a realidade. Dentro do futebol italiano é uma coisa, fora a gente tem que ir com mais cuidado na hora de exaltar e esperar grandes coisas. Aí, para mim, é essa a reflexão que fica dessa eliminação de todos os times italianos na Champions League. Mas, claro, deixo o seu convite para a gente debater. Você concorda comigo ou não? Foi um caso pontual, era para essa Inter ter passado, não fosse uma substituição, não fosse uma lesão ali. Os outros também que foram eliminados. Deixa aí a sua opinião, faço questão de ler todos os comentários, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima!